Este programa tem o apoio de... Governo determina encerramento de instalações, estabelecimentos, incluindo atividades culturais e de lazer, bem como recolher domiciliário e teletrabalho obrigatório a partir de sexta-feira. E ainda, Presidente da República esclarece que contenção e inversão da pandemia é urgente. Este é o Novo Notícias. Novo Notícias, com Mariana Nogueira. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao bloco informativo Novo Notícias aqui no Novo Canal. O Governo determinou o encerramento de estabelecimentos, bem como o recolher domiciliário e teletrabalho obrigatório a partir desta sexta-feira. Tendo por base a reavaliação da situação epidemiológica no país, o Governo estabeleceu o dever geral de recolhimento domiciliário, exceto para um conjunto de deslocações autorizadas. O governante esclareceu que o comércio manter-se-á aberto, os cabeleireiros e barbearias, ginásios e pavilhões serão encerrados. Já as atividades de lazer serão mantidas, tendo o Primeiro-Ministro realçado que as competições da Liga Profissional e equiparadas irão prosseguir. Não nos procuremos distrair com exceções e fixemos-nos na regra. E a regra é simples. Cada um de nós deve ficar em casa. As exceções existem, porque não deixaremos de poder ir à mercearia fazer as compras que necessitamos, não deixaremos de poder ir trabalhar se tivermos que ir trabalhar, mas a regra é o essencial, é ficar em casa. É cada um de nós se recolher de forma a proteger os outros e a proteger-se a si próprio. Só assim teremos sucesso no combate à pandemia. As regras que repomos são essencialmente as mesmas que vigoraram entre março e abril, com uma exceção que se prende com o calendário democrático das eleições presidenciais no próximo dia 24 de janeiro e com a necessidade de não voltarmos a sacrificar a atual geração de estudantes e, por isso, iremos manter em pleno funcionamento todos os estabelecimentos educativos como têm estado a funcionar até agora. Sei que é um tema que divide a comunidade científica, mas que une a comunidade educativa. E depois de ouvir os representantes das famílias, dos diretores de escolas, dos profissionais e, sobretudo, depois de avaliarmos bem as consequências irrecuperáveis para o processo educativo que a interrupção letiva das atividades presenciais tiveram o ano passado, não podemos voltar a repetir este ano a mesma regra e, por isso, com as cautelas que tornaram a escola segura, vamos manter a escola em funcionamento. E esta é verdadeiramente a única nova e relevante exceção. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esclarece que a contenção e inversão da pandemia é urgente. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esclareceu esta quarta-feira, na sequência da aprovação pela Assembleia da República da renovação do estado de emergência, que a contenção e inversão da pandemia impõe-se e é muito urgente. A renovação do estado de emergência até às 23h59 do dia 30 de janeiro, que acabo de assinar depois de viabilizada face à gravidade da situação por mais de 90% dos deputados,
tem um fim muito urgente e preciso: tentar conter e inverter o crescimento acelerado da pandemia visível nos últimos dias em casos, internamentos, cuidados intensivos e, ainda mais, em mortos. Essa contenção e inversão impõe-se e é muito urgente, disse. O chefe de Estado defendeu que há que tentar obter resultados palpáveis no mais curto espaço de tempo possível, não deixando que a pandemia entre ao nível do patamar existente em fevereiro e março. Isso significaria multiplicação do número de mortes, situação mais crítica nas estruturas de saúde, maior fragilização do clima de confiança das pessoas e comunidades, agravamento duradouro da crise económica e social. O Governo prorroga um regime excepcional de medidas aplicáveis às autarquias no âmbito da pandemia Covid-19. O Governo prorrogou o regime excepcional de medidas aplicáveis às autarquias locais no âmbito da pandemia da doença Covid-19, tendo como objetivos de agilizar procedimentos nas respostas às necessidades impostas pela pandemia nos respectivos territórios. Foi aprovado o Decreto-Lei que prorroga o regime excepcional de medidas aplicáveis às autarquias locais no âmbito da pandemia da doença Covid-19, com vista a manter a agilização de procedimentos de caráter administrativo, bem como a simplificação do regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, com vista a manter a sua capacidade de resposta às necessidades impostas pela pandemia nos respectivos territórios, refere o comunicado do Conselho de Ministros. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Tempo agora neste bloco informativo para vermos como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 148 vítimas mortais e mais de 10.698 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 8.384 óbitos e 517.806 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 35 residiam na região norte do país, 29 no centro, 71 na zona de Lisboa e Val do Tejo, 9 no Alentejo, 2 no Algarve e, finalmente, 2 na Madeira. Os operadores da restauração estão apreensivos que as novas medidas do confinamento possam aprofundar as dificuldades no setor. Os operadores da restauração confessam estarem apreensivos que o anúncio de novas medidas no âmbito do novo estado de emergência possam expor um setor que tem vivido com extremas dificuldades e sujeito a várias medidas restritivas. Ao Novo Canal, Miguel Ribeiro, proprietário da Casa da Eira, localizada em Passos de Ferreira, reconheceu que não há já adjetivação que possa classificar as dificuldades que atravessam os operadores do setor da restauração e similares. Termina hoje a inscrição para o voto antecipado em mobilidade. Termina esta quinta-feira o prazo para a inscrição no voto antecipado em mobilidade, uma modalidade que este ano foi alargada a todos os municípios. Segundo o Gabinete do Ministro de Administração Interna, nos 2 últimos atos eleitorais, o voto antecipado em mobilidade realizou-se apenas nas capitais de distrito e nas ilhas das regiões autónomas. Agora vai realizar-se nos 308 concelhos do continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. O gabinete esclarece que até às 23h59 de ontem estavam inscritas 196.786 pessoas para votarem antecipadamente no próximo domingo. O site da Câmara Municipal de Penafiel está agora mais acessível e inclusivo, com língua gestual e um conversor de texto em voz.
A Câmara Municipal de Penafiel implementou novas aplicações no site com o objetivo de ficar mais acessível e inclusivo, especialmente direcionados para pessoas com dificuldades de literacia, visão e audição. A autarquia esclarece que as novas instalações integram um avatar de língua gestual portuguesa, virtual signo e um conversor de texto em voz, Read Speaker Web Reader. O Read Speaker Web Reader permite ao utilizador ouvir a leitura em voz alta dos conteúdos de um site. O seu funcionamento é simples, basta um clique em ouvir e o texto da página é lido e destacado em simultâneo para que possa acompanhar melhor a leitura, independentemente do dispositivo utilizado ou do local onde se encontre. Lê-se no comunicado que acrescenta que com o Read Speaker Web Reader o utilizador pode selecionar texto e clicar no ícone de ouvir que surge ao lado para ouvir a leitura do texto selecionado e passar o cursor sobre um parágrafo para ouvir automaticamente a sua leitura. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. O município de Amarante vai promover um curso de nadador salvador. A Câmara Municipal de Amarante, em parceria com os Delfins, Associação de Nadadores Salvadores, promove entre 25 de fevereiro e 2 de abril o curso de nadador salvador nas piscinas municipais de Amarante e Vila Miá. Segundo a autarquia, o curso tem a duração de 150 horas, sendo que a formação realiza-se em horário pós-laboral e tem um custo de 195 euros, com manual incluído. A autarquia esclarece que o curso de nadador salvador tem como objetivo formar técnicos profissionais específicos para informar, prevenir, socorrer e prestar suporte básico de vida em qualquer circunstância nas praias de banhos, em áreas concessionadas, piscinas e outros locais onde ocorram práticas aquáticas com obrigatoriedade de vigilância. Foi apresentado esta quarta-feira o plano de retoma para a promoção do turismo nacional. Foi apresentado esta quarta-feira o plano de retoma para a promoção do turismo nacional pelo Turismo de Portugal ao Conselho Estratégico para a Promoção Turística Externa. A aposta na sustentabilidade e o reforço da digitalização da atividade promocional são dois dos vetores que integram este plano. O plano de retoma para 2021 prevê também como prioridades a reposição da conectividade aérea, o estímulo à operação turística, a criação de oferta comercial de produtos turísticos diferenciados que promovam a coesão territorial e a capacitação do trade nacional e internacional. A Juventude Socialista de Penafiel reforçou a sua representação nos órgãos nacionais. A JS Penafiel reforçou a sua representação nos órgãos nacionais da Juventude Socialista no 22º Congresso Nacional, que decorreu durante os dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2020, sendo a concelhia mais representada do Distrito do Porto num congresso realizado online. O partido esclarece em nota enviada ao Novo Canal que Inês Monteiro foi eleita efetiva para a Comissão Nacional do PS, órgão deliberativo do PS, onde a JS tem também representação, tendo Luís Barbosa como efetivo e Mariana Almeida como uma das primeiras suplentes para a Comissão Nacional da JS, órgão deliberativo máximo da estrutura. A Associação para o Desenvolvimento da Figueira foi ontem contemplada com 10 cabazes alimentares. A MSN Seguros de Penafiel, em parceria com a Tranquilidade, marca da Generali Seguros, doou esta quarta-feira à Associação para o Desenvolvimento da Figueira, que integra o projeto Janela Aberta, que apoia famílias carenciadas e vítimas de violência doméstica, 10 cabazes alimentares.
Segundo a empresa, a MSN Seguros foi premiada com os 10 cabazes alimentares para entregá-los a uma instituição de solidariedade, tendo optado por entregá-los à Associação para o Desenvolvimento da Figueira. A iniciativa contou com a presença de Luís Sousa e Alder Sousa da MSN, José Reis da Tranquilidade e do presidente da Junta de Penafiel, Carlos Leão. Mais à frente, aqui no 9 Notícias. Este bloco informativo vai agora para uma pausa de apenas 30 segundos para compromissos publicitários. Fique desse lado, que nós voltamos já. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Foram identificados um homem e uma mulher por suspeita de maus tratos a animais de companhia em Vila Nova de Gaia. O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais do Porto, identificou esta quarta-feira um homem de 56 anos e uma mulher de 82 anos por suspeita de maus tratos a animais de companhia no concelho de Vila Nova de Gaia. Segundo as autoridades, no âmbito de uma investigação, os militares da Guarda apuraram que se encontravam diversos animais de companhia em estado de subnutrição, tendo desenvolvido diversas diligências policiais que culminaram com o resgate de 6 cães e 7 gatos que foram encaminhados para o Centro de Reabilitação Animal do município de Vila Nova de Gaia para avaliação médico-veterinária e posterior adoção. A Guarda Nacional Republicana deteve um homem de 45 anos suspeito do tráfico de estupefacientes em Paredes. O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal de Penafiel, deteve esta terça-feira em flagrante um homem de 45 anos suspeito por tráfico de estupefacientes no concelho de Paredes. Segundo a GNR, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, os militares da Guarda interceptaram um veículo em que seguiam 2 homens. Após diligências policiais, verificou-se que um dos ocupantes transportava consigo 26 doses de heroína e 4 doses de cocaína, culminando na sua detenção e na apreensão do produto estupefaciente e de um telemóvel. A Guarda informa que o detido com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza será presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Paredes para a aplicação das medidas de coação. Rubinho, ex-atleta do Belenenses Chade, foi emprestado ao Penafiel até ao final da época. O ex-atleta do Belenenses Chade, Rubinho, foi emprestado ao Futebol Clube de Penafiel, formação que milita na 2ª Liga, até ao final da época. Segundo fonte do emblema rubro-negro, o jogador fez vários jogos pela equipa principal da formação de Belém, alinhou pela formação de Sub-23 e na equipa B antes de ingressar na equipa orientada por Pedro Ribeiro. Rubinho militou enquanto iniciado no Sporting, foi júnior no Sporting Clube Linda a Velha e Académica. Damos tempo e espaço agora neste bloco informativo para vermos quais são as previsões da meteorologia para os próximos 2 dias. Segundo o boletim meteorológico, amanhã, dia 15 de janeiro, céu nublado com nuvens altas, temperaturas máximas de 14 graus e mínimas de 1 grau. A probabilidade de chuva é de 0%, com vento fraco. Já sábado, dia 16 de janeiro, céu nublado com nuvens altas, temperaturas máximas de 15 graus e mínimas de 1 grau. A probabilidade de chuva é de 0% e o vento fraco. Este bloco informativo chega agora ao fim. Já sabe, pode continuar a acompanhar tudo o que se passa na sua região em novonoticias.pt. Eu regresso amanhã às 19h45 com mais notícias da região e conto consigo desse lado. Tenha uma boa noite.
Nova Notícias com Mariana Nogueira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.